Olá, cursistas, aqui quem vos fala é o professor multiplicador Átila Alexandre. Vamos para mais um aplicativo para ser utilizado na nossa oficina Protagonismo e Autoria na Aprendizagem com o uso dos HQs. Hoje nós vamos para um público mais infantil, não que isso impeça você, professor, você, Projetec, de estar utilizando isso com outras turmas, que é o Luz do Saber, a parte infantil. É um projeto do governo do Ceará, que é muito utilizado por lá, que nós também podemos utilizar aqui nas nossas aulas. Então ele tem uma interface um pouco mais ligada a um público mais infantil, então você pode estar ali até com o sexto, sétimo ano, estar fazendo um trabalho legal junto com eles, e ele também é um pouco, meio que ele é interativo, ele fala algumas coisas ao longo do que você vai explorando, e os recursos não são grandiosos, mas você consegue compartilhar e fazer junto com o seu estudante as produções em cima daquilo que você quer alcançar de objetivo na sua aula. Então aqui tem, vocês vão acessar conforme está no material aí, a Luz do Saber, e aí vocês vão fazer o login, a senha conforme está pedindo lá, para você começar então a fazer a sua produção. Você vem em módulo de escrever. Seja bem-vindo ao Luz do Saber. Então, qual o seu nome? Então vocês podem ver que ele dá ele fala junto com você, ele te dá algumas situações, e aí você vai seguindo o material para nós podermos utilizar ele aqui na nossa produção. Então eu vou fazer uma identificação aqui só para poder utilizar. Ele tem assim, existem duas formas, vocês vão ver aí no material, que é o acesso direto e o acesso para cadastrados. Estou fazendo um aqui, mas vocês sempre façam o acesso para cadastrados, tá? Escolha um dos ícones ao lado para iniciar as atividades. Então aqui nós temos, conforme o nosso material, vocês estão vendo que está lá na terceira página, vocês vão ver que tem ali a opção de escrever. Você vai clicar sobre ela e ele vai aparecer algumas opções para você, e você vai clicar sobre gibi. Existem outras, tá? Se você quiser explorar em outro momento. Então é um recurso que ele é amplo para nós. Então se você quiser utilizar esses outros recursos, vai da sua aula e conforme você deseja trabalhar com o seu estudante. Então nós abrimos aqui primeiro o formato para sua produção, como que é o quadrinho que você quer, né? Você vai escolher a forma que você deseja produzir. Eu coloquei aqui esta forma que eu quero produzir, e aí nós vamos iniciar então a nossa produção. Apesar de simples, ele tem bastante recurso na questão de cenário, de pessoas, de objetos, de balões. Nós vamos começar a utilizar ele então para vocês compreenderem como que funciona o gibi Luz do Saber. Vamos ver então algumas funcionalidades que esse gibi nos proporciona. Aqui são os cenários. Eu clico sobre o cenário e arrasto ele aqui, ele vem para cá, e aqui eu posso aumentar e diminuir. Isso aqui vale tanto para pessoas como cenário, objetos, animais, tudo, tá? Então isso vale para qualquer situação. Então, eu tenho aqui, eu quero aumentar e diminuir o meu personagem, eu clico sobre ele. Então, para você poder também de certa forma utilizar outros recursos, nós podemos também trazer esse recurso para o remover. Um exemplo, eu quero remover ele, eu clico sobre ele e faço aquilo que eu quero fazer. Então aqui tem aqui a opção mudar de posição, que isso aqui depois nós vamos ver o que é. Então aqui tem o cenário, eu posso diminuir esse cenário, posso aumentar, tá? Eu posso girar para a esquerda, girar para a direita. Esse aqui, alguns funcionam para os cenários, outro para as pessoas, outro para os animais, e aí você vai explorando e vai conhecendo quais que são as funcionalidades. Então eu posso escolher o cenário que eu desejar, eu posso remover esse, tá? Ou você pode puxar e colocar outro por cima mesmo, que não tem problema, e eu vou fazer no cenário que eu desejo. Então essa produção do gibi Luz do Saber, ele dá essas opções. Aí eu venho para a pessoa, por exemplo, eu vou colocar essa pessoa, quero aumentar de tamanho ela, quero diminuir de tamanho. É assim, pessoal, também. Quando nós vamos fazer todas as nossas produções, nas outras eu acabei
esquecendo de falar algumas coisas que nós temos que ter em mente. Sempre quando você for fazer uma produção de HQ, se preocupa com essa questão da escala do objeto, da pessoa, do cenário, para você não fazer algo tão irreal. Não que isso seja real, mas para ficar um pouco melhor. Então, ele já vem num tamanho padrão, né? Eu posso aumentar, diminuir ele, eu posso girar ele para a esquerda, para a direita. Você pode ver que ele não gira muito. Posso trazer ele para trás, para frente, eu posso remover ele. Então eu posso fazer várias situações junto a este personagem, tá? Eu posso trazer outro aqui para dentro, posso trazer vários personagens aqui para dentro, do jeito que eu bem entender, tá? Eu clico sobre ele e arrasto, eu trouxe esse personagem aqui para dentro da minha produção. Então ele vai ter essa situação, tá? Aqui você vai colocar o título do seu gibi, vamos colocar assim, só para nós termos uma noção. E aí eu posso fazer a minha produção da maneira que eu entender. Então aqui eu coloco os personagens, igual eu falei para vocês antes, ó, se preocupa com essa questão da escala, para não ficar tão gigante. Posso diminuir, sempre conta, ó, diminuir 2 vezes aqui, vou diminuir também 2 vezes no outro aqui, tá? Para eles não ficarem tão diferentes um dos outros. Então ele tem essa opção para você poder aumentar e diminuir o seu tamanho. E aí nós temos então algumas situações que nós vamos ver no decorrer do nosso vídeo. Então, diferente do outro, ele é uma interface mais tranquila, uma interface mais fácil de você utilizar. Então aí vem a questão importante, né? Eu inseri os meus personagens, ó, tem outras coisas que eu posso inserir no meu cenário, ou como eu estou falando um exemplo sobre fazenda, eu poderia colocar uma vaquinha aqui. Eu vou diminuir bastante o tamanho dela, igual eu falei para vocês, para não ficar com a escala maior, parecer que está mais à frente do que os meus personagens. Posso explorar aí, vai da sua criatividade. Então aqui eu tenho os balões. Os balões que nós temos aqui no Uso do Saber, eles são um pouco diferentes daqueles que nós trabalhamos até o momento. Eu posso, um exemplo, eu vou fazer um diálogo, eu posso puxar ele aqui, sempre arrumando do jeito que eu melhor quiser. Aqui eu tenho então o balão, ele não cabe muito, tá? Você vai ter que utilizar sempre com os estudantes aquela questão da linguagem verbal, não verbal, a questão da síntese. Então isso é importante na produção dos HQs. Então nós podemos fazer o diálogo aqui e aí colocar para o estudante pensar numa questão sucinta. Então, ó, eu coloquei, é só digitar dentro do meu balão. Eu vou colocando a minha produção e aí assim eu vou utilizando. Também tem esse aqui que eu posso colocar aqui no cantinho, tá? Que é aquela questão do você colocar uma introdução para sua história, ó. Eu posso aumentar aqui o tamanho. Posso aumentar o tamanho do balão também, tá? Eu posso aumentar, mas sempre pensando naquela questão de não ultrapassar o tamanho deles para não ficar com a escala bem maior do que ele realmente é. Fiz isso, eu vou poder fechar essa tirinha. Eu posso fazer o que? Aqui embaixo eu tenho algumas funcionalidades que eu vou passar novamente para vocês com calma, para vocês irem sempre retomando essa ideia. Então eu fiz a minha produção e eu quero utilizar. Dá para eu fazer mais uma tirinha? Dá, tá pessoal? Se você pegar o material aí, você vai ver que ele tem uma função de criar mais uma tirinha, que é a questão que está bem aqui embaixo, ó, nova tira. Aqui eu consigo visualizar, você pode colocar aqui e visualizar, né? Então eu posso voltar para a edição aqui. Então aqui eu clico nova tira, aí eu escolho, eu quero esse formato aqui. Então, ó, eu coloquei, vamos visualizar só para vocês terem uma noção. Então, ó, eu visualizei, eu vou fazer então, vou editar essa nova produção. E aí eu venho aqui, arrasto o cenário que eu desejo, arrasto os personagens que eu desejo e vou montando a minha história conforme a minha criatividade. Eu sempre vejo assim, pessoal, que nós temos nessas produções que está orientando eles muito bem, os nossos estudantes, para quando você for chegar e fazer a produção, não pedir para ele criar uma história, porque você, até mesmo vocês quanto cursistas, vocês viram que é um pouco complicado. E o gibi aqui, a Luz do Saber, também dá essa opção.
Então, ó, se eu visualizar ele está carregando aqui, mas se eu visualizar ele, ó, já tenho. Eu posso adicionar mais uma tirinha? Eu posso adicionar mais uma tirinha, ó. Eu venho aqui, aí eu quero colocar outra desse jeito. Aí eu venho aqui, ele vou conseguir, ó, passando para cá, e eu vou conseguir, tá, ver os próximos quadros que eu tenho. Então vai conforme a sua criatividade, tá bom? Então eu vou inserindo os meus personagens, os meus cenários, e assim eu vou fazendo a produção. Então agora nós vamos falar de como que salva esta produção conforme eu desejo para a minha aula e também para nós postarmos na nossa página do Facebook. Depois que você fez a sua produção, nós vamos então salvar essa produção. No material existem duas formas de salvar. Então eu quero que vocês sigam o que está no material. Para ser bem fácil, é só clicar em salvar, né, que você vai enviar a atividade para alguma sala e a sala que nós vamos escolher ali. Também existe outra forma de você salvar essa produção também de uma forma de link, como tem no nosso material, que nós vamos estar utilizando ela principalmente para a avaliação da nossa atividade. Então, espero que vocês tenham gostado. Usem, explorem e utilizem tudo que os recursos tecnológicos podem dar para as suas aulas. O meu muito obrigado e até a próxima.